O que é sabedoria e o que é tolice? Sabedoria é a capacidade de usar o conhecimento e de você discernir em qual momento você deve aplicar esse conhecimento, ter a competência de saber o momento certo, o tempo certo, a maneira correta de agir. E através dessas ações, você glorificar o nome do Senhor através da sua vida. Isso é sabedoria. Pessoas sábias, elas têm a capacidade de enfrentar a vida com coragem e honestidade. E existem consequências para quem rejeita a sabedoria. Entre elas, condenação, pobreza e morte. E também, o que é tolice? Tolice já vem ser o contrário de sabedoria. É totalmente o contrário. É a pessoa saber o que é certo e mesmo assim insistir em fazer o errado. É a pessoa saber que tem que fazer resolver algo e ela decide fazer aquilo que desagrada a Deus. Ela conhece a verdade, mas insiste no erro. É a pessoa que ignora conselhos, que age por impulso. Esse é o tolo. E a Bíblia dá vários exemplos e cita muitas vezes a tolice como uma insensatez, loucura. A Bíblia retrata assim. Vamos meditar hoje num texto, eu particularmente acho maravilhoso. 1 Samuel, capítulo 25. Parou o exército enfurecido e evitou uma grande tragédia. Nabal, o seu marido, um homem insensato, um homem tolo, o próprio nome, ou melhor, filho de Satanás. Era um homem muito rico, mas muito mau, muito ingrato. E para contextualizar os irmãos, Davi estava fugindo naquela época, estava fugindo de Saul. Saul perseguia, queria matá-lo. E ele foi ali com seus homens, cerca de 600 homens, numa região chamada Maom, perto do Carmelo. E os homens de Davi, eles protegeram as propriedades de Nabal. Os rebanhos, os pastores, os homens de Davi trabalharam ali, protegendo dos ladrões, dos assaltantes que haviam naquela época, principalmente perto da época da tosquia. E Davi prestou esse serviço durante um tempo. E na cabeça de Davi era muito comum naquela época, que na época da tosquia, fazia parte daquela cultura, eles festejavam. O dono dos rebanhos faziam, eles celebravam e eles costumavam ser generosos. Convidavam muita gente e ali faziam uma festa para comemorar. E Davi contava com isso. Contava que Nabal seria generoso com ele. Dura coisa é esperar do ingrato. Alguém aqui já quebrou a cara com algum ingrato alguma vez? Quem nunca, né? Quem nunca? E Davi, diante daquela situação, foi lá, né? Mandou os moços dele ir lá falar com Nabal a respeito disso. E Nabal deu uma resposta horrorosa para ele. Desprezou Davi. Quem é esse filho de Jessé? Como se ele já não soubesse, né? Porque Davi já era um homem muito famoso naquela época. E ele desprezou Davi.
E aquilo acendeu uma ira muito grande no coração dele, de Davi, quando ficou sabendo da resposta de Nabal, da ingratidão de Nabal, da maneira como ele havia tratado os seus homens, tratado ele, Davi, como menos que um nada. Meus queridos, vigiem. Davi, nesse momento, era um líder, um homem bom, segundo o coração de Deus. Havia acabado de perdoar Saul em uma situação que ele perseguia. Estava passando por outra situação difícil, que foi a morte de Samuel. E de repente veio essa afronta. E um detalhe interessante no texto: Nabal era descendente de Caleb. Caleb foi um dos homens que apoiaram Moisés, que queria que Israel entrasse na terra prometida. E Caleb pertencia à tribo de Judá. E Davi era também pertencente à tribo de Judá. Como é difícil a deslealdade. Às vezes você espera tanto das pessoas, poxa, é da minha família, faz parte do meu círculo de amizades, e essa pessoa faz isso comigo. Davi passou por isso naquele momento. E Davi perdeu a cabeça, vamos dizer assim. Se preparou para o massacre. Se Davi tivesse realizado aquele intento, tivesse concretizado aquela matança, porque quando fala todos do sexo masculino, existem traduções que falam todos aqueles que já urinam na parede. Quantos anos o seu filho começou a urinar de pé? Pois é, crianças dessa idade também iam entrar nessa chacina. E isso mancharia para sempre a carreira de Davi. E daria mais um motivo para Saul o perseguir, com mais severidade. Teria algo contra ele, vamos dizer assim. Irmãos, vigiem e orem. Vigiem e orem. Os servos do Senhor devem manter-se vigilantes em todo o tempo, para que o inimigo não os ataque quando menos se espera. Em 1 Pedro 5,8 diz assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Davi estava prestes a cometer um erro terrível. Um erro terrível, mas Deus, pela sua misericórdia, levantou uma mulher corajosa, chamada Abigail. Abigail, o nome significa alegria do meu pai. Ela era uma mulher de fé, uma mulher temente a Deus, totalmente o contrário do seu marido. Totalmente o contrário. Isso mostra o quê? Você tem que saber quem você é. Filho de Deus tem que ter identidade. Ela não se deixou levar e contaminar pelos pecados de seu marido. Ela soube fazer a diferença. Ela soube ser sal e luz dentro daquela casa, com um homem tão terrível. E é isso que o Senhor espera de nós também. Como a gente reage? Como reagimos? Olha só o que Abigail fez quando ela ficou sabendo. Um servo, um moço que trabalhava ali para Nabal, disse a ela toda a afronta que o Nabal tinha dito àqueles homens, e que uma desgraça estaria para acontecer ali em breve. Se fosse vocês, como vocês reagiriam? O que vocês fariam?
Entraria em desespero? Ou diria, o problema é dele, quero nem saber? Fugiria? Qual seria a sua reação? Sabedoria é você discernir e saber o que você deve fazer. Existem momentos que nem todas as respostas você tem que dizer, você tem que falar o que você pensa. Existem momentos de se calar e tem momentos de agir. Abigail teve sabedoria para discernir esse tempo. Ela teve pressa para salvar a sua família. Você tem pressa para salvar a sua família? Como você reagiria? Ela percebeu o perigo e agiu. Ela agiu. Ela teve iniciativa. Quem é você quando aponta a história? Qual é a sua iniciativa diante de determinadas situações? Ela não ficou esperando alguém resolver, ela se levantou. Seja você, meu irmão, minha irmã, a resposta para os ambientes, a resposta de Deus para resolver certas situações. Não delegue para os outros, muitas vezes, as responsabilidades que Deus coloca na sua mão. Ela juntou comida suficiente para os homens de Davi, saldando assim uma dívida que seu marido se recusava a pagar. A culpa não era dela, mas mesmo assim ela agiu prontamente para salvar a sua família. Com certeza essa não foi a primeira vez que ela teve que consertar alguns erros de seu marido, mas foi a última. Ela não procrastinou a decisão, não se acovardou, fez o que era certo. O que ela poderia ter feito aqui? Fugido? Quer saber? Eu vou dar a linha. Quero nem saber, ele vai morrer mesmo. Eu vou ficar com tudo. Vou ser uma viúva rica. Mas não foi isso que ela fez. Porque ela poderia até ter a vitória, mas não teria a honra. E com Deus não existe vitória sem honra. Abigail era humilde. Ela foi humilde. Humildade não é fraqueza, é força sob domínio. Ela sabia, ela tinha força para fazer muita coisa ali. Mas ela foi humilde, ela tratou Davi com respeito, sem arrogância. Ela chegou até Davi, pegou tudo que ela podia pegar para levar para Davi para saldar a dívida, alimentos, tudo. E chegou com humildade diante de Davi. Somente um Deus soberano, maravilhoso, poderia ter providenciado aquele encontro. O encontro de uma mulher sábia com Davi. Ela curvou-se e reconheceu Davi como Senhor e Rei. Ao contrário do marido dela que desdenhou, não sei quem é. Quem é esse filho de Jessé? Ela não. Ela reconheceu que Deus o escolhera como rei daquela nação. E ela lhe confessou que seu marido era homem de Belial, um louco. Ela não fez como Zeres. Lembra de Zeres? A esposa de Amã, que compactuou com seu marido e perdeu toda a sua família e a sua casa.
Meus queridos, às vezes muitas pessoas passam por tantas dificuldades, às vezes tem que conviver ali com alguém, e a pessoa sabe que ela está errada, e ela vai lá e passa a mão na cabeça, e a pessoa nunca muda, porque sempre tem alguém ali facilitando para ela, evitando que ela entre em contato com as consequências das suas atitudes. Meus queridos, seja sincero diante do Rei. Eu não aceito, Senhor, certos comportamentos. Eu não estou de acordo e não me compactuo com ele. Mas existem algumas pessoas que nutrem uma lealdade cega. Ah, mas porque é minha família, é porque é meu amigo. Cuidado. Zeres que o diga, que compactuou com seu marido uma lealdade cega, uma lealdade tola. Você não foi chamado para compactuar com coisas erradas. Ame a Deus acima de todas as coisas e ame a verdade, porque Deus ama a verdade. Abigail tinha domínio próprio. Enquanto Davi estava tomado pela raiva, Abigail estava controlada. Humilde, estava agindo de acordo com o propósito que Deus tinha colocado no coração dela. Salvar a sua família, a sua casa. Ela não se desesperou, ela teve domínio próprio. Talvez muitas pessoas aqui no lugar dela, quando soube de uma notícia terrível como aquela, o teu marido disse algo e agora vão vir matar todo mundo aqui por causa do seu marido que é ruim. Como você reagiria? Será que você sairia como Abigail ou será que você ia lá quebrar o pau com Nabal? Qual é a sua reação? Quer conhecer uma pessoa? Não observe somente as suas ações. Porque a ação, muitas vezes a pessoa pensa, repensa como ela vai agir, como ela vai performar na situação. Agora, a reação, ela tem o poder de mostrar aquilo que está dentro do coração. Quem ela é. Principalmente quando alguém pisa no carro. Quem é você quando isso acontece? Já parou para pensar? Abigail era guiada pelo propósito. Ela ressaltou que foi o Senhor quem havia impedido Davi de vingar-se. E ele reconheceu que isso era verdade. E Davi começou a perceber que diante dele havia uma mulher extraordinária. Uma mulher sábia. Talvez Abigail fosse a mulher mais sábia da Bíblia. Talvez seja a mulher mais sábia da Bíblia. A mulher mais sábia da Bíblia não foi aquela mulher de Provérbios 31, porque aquela mulher é um retrato de um ideal, de um caráter feminino, de como deve ser o caráter de uma mulher. Aquela mulher não existe, vamos dizer assim. É só um exemplo. Agora, Abigail era de carne e osso, como eu e você. E ela foi sábia. Ela soube agir de acordo com a vontade do Senhor. Ela entendeu e ela admitiu que o marido dela devia ser julgado, sim, mas pelas mãos de Deus, não pelas mãos de Davi. Em Romanos 12:19 diz o seguinte: não vos vingueis
a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Meus queridos, a nossa noção de justiça é tão falha. Quando você se vinga, você está dizendo para Deus que você sabe tratar com alguém melhor do que Deus trataria e faria. Não se mete nisso não, meus irmãos. Não se vinga não. Nós não fomos chamados para isso. É difícil, eu sei, mas tem que perdoar. Perdoar é abandonar o desejo de vingar-se. E essa atitude de Abigail salvou a sua casa. Davi se arrependeu e Deus entrou com misericórdia e com graça na vida de Davi e de Abigail. Quem vive pelo propósito de Deus não se perde no momento e no calor das suas emoções. Como estão suas emoções? Até que ponto as situações, as pessoas têm o poder de te tirar do centro do propósito da vontade de Deus? Até que ponto Nabal era como as pessoas que Paulo descreveu em Filipenses 3,19. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupa com as coisas terrenas. Nada mudou dos tempos bíblicos para os dias de hoje. Ainda existem pessoas como Nabal, terríveis, que não mudam, ruins, pessoas ruins. Mas você, assim como Abigail, foi chamado para ser instrumento de paz. Deus está levantando aqui Abigail de Deus, pessoas, homens e mulheres, que vão ser instrumentos de paz aonde você entrar, que vão trazer a resposta e a solução e salvar a sua casa. Mas para isso, seja sábio, seja sábia. Não se deixe levar pelo impulso das suas emoções, fazendo o que vem à sua mente. Quem faz isso, quem age por impulso, a Bíblia diz que é tolo. E Deus não tem filhos tolos. Deus tem filhos sábios, que vão levar a resposta certa no momento certo. E Deus ainda levanta pessoas para mudar os ambientes, para mudar os contextos. Não fuja mais dos problemas. Enfrente-os. O Senhor está chamando você hoje para ser uma Abigail onde você está. Esse é o propósito de Deus para a sua vida. Seja como Abigail. Ela interrompeu uma tragédia, evitou morte, trouxe equilíbrio. Você tem que ser essa pessoa dentro da sua casa, nos ambientes do qual você participa, no seu trabalho, na sua família, na sua igreja, na sua rua, aonde quer que você entrar. Seja uma resposta de Deus e que acerte o alvo, em nome de Jesus. E todas essas situações que aconteceram na vida de Abigail, quem ela é, a Bíblia é tão maravilhosa. O Antigo Testamento inteiro aponta para a pessoa de Jesus. E olhando assim para Abigail, fazendo uma análise de quem ela é, te lembra quem? Alguém que intercedeu, alguém que se humilhou,
que ofertou, que impediu a morte eterna. Agora, Jesus, Ele é o mais sábio de todos. Jesus. Não existe ninguém como Ele. Ele se colocou entre nós e a nossa condenação eterna. Assumiu uma culpa que não era dele. Ele se entregou. Esse é Jesus. Ele também lidou com situações difíceis. Ele foi traído. Pessoas criticavam ele, o abandonaram. E nada disso teve o poder de mudar a identidade sobre quem ele era e sobre o propósito para o qual ele foi chamado. Ele cumpriu. E é isso que ele espera de cada um de nós. Cumpra o propósito que o Senhor tem para a sua vida. Tenha um caráter aprovado por Deus. Tenha discernimento para enxergar além. Coragem. Tenha coragem para agir e fazer o que é certo. Muitos têm tanta coragem para fazer o que é errado. Mas nós, filhos de Deus, temos que ter coragem para fazer o que é certo. Coragem de pedir perdão. Coragem de pedir desculpas. Coragem para consertar os erros. Tenha coragem. Tenha coragem para isso. Seja humilde. Tenha domínio. Domínio próprio. E você só vai conseguir assim, meu irmão, viver assim. Porque Jesus faz por você também. Ah, mas eu não sei, eu não tenho sabedoria, às vezes eu ajo por impulso, eu não consigo. Existe uma promessa na palavra do Senhor para nós. Em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se quiserem saber o que Deus quer que vocês façam, perguntem-lhe, e Ele alegremente lhes dirá, pois está sempre pronto a dar uma farta provisão de sabedoria a todos os que lhe pedem. É uma promessa. Peça sabedoria a Deus que Ele te dá. Não tem desculpa. Peça e Ele te dá. Provérbios 15:33. O temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade precede a honra. O temor do Senhor, quer ter sabedoria? Tema a Deus em primeiro lugar. Tema a Deus. Obedeça a Deus que Ele vai te guiar em todas as decisões, as suas decisões, para que sejam acertadas diante de Deus. Tenham sabedoria. E no final da história, uma reviravolta acontece. O Senhor faz justiça. Nabal teve ali no momento que Abigail conta para ele, quando ela chega na casa dela, eles estavam festejando, bêbado. Ela espera ainda o dia seguinte a bebedeira dele passar, conta o que houve. Ela não impede ele de entrar em contato com as consequências das suas ações, ela informa ele tudo o que aconteceu. E ele levou um susto, provavelmente, ali. Talvez não esperava que fosse acontecer tudo aquilo. Ele teve um AVC ali, os estudiosos falam que teve um derrame cerebral e ficou 10 dias ainda. E depois ele morre. E Davi glorifica a Deus porque Deus não permitiu que ele colocasse, sujasse suas mãos. Deus fez justiça. E depois Davi reconhece que Abigail era uma mulher extraordinária, sábia, e propõe ela em casamento, e ela casa. E agora,
Davi herda tudo que era de Nabal. Passa a ser dono e proprietário de todas as posses de Nabal. Que ali posteriormente ele estabelece a sua residência real. E depois eles têm um filho, Davi e Abigail, chamado Quileade ou Daniel, que significa Deus é meu juiz. Meus queridos, não faça nada por impulso, tome a decisão certa. Faça aquilo que você foi chamado para fazer. A diferença, não pague o mal com o bem. Não se arrependa de ter feito bem a alguém. Que Davi ainda, voltando um pouco o texto, quando ele desce ali já para atacar, ele começa a se arrepender. Perdi meu tempo ajudando esse homem. Não se arrependam, meus queridos. Às vezes, o que você plantou, semeou em um terreno, você não vai colher naquele mesmo terreno. Você vai colher em outro. Mas assim é a semeadura, você vai colher. E Davi ficou com as posses de todas aquelas propriedades. Com honra, com o jeito certo. Para Deus não existe vitória sem honra. É assim que Deus trabalha. E é isso que Deus espera de cada um de nós. Vamos orar, meus queridos.